Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é José Kel, de Aqui no Minuto, sou do terceiro informática. E bom, eu vou falar um pouco sobre a história da Espanha. A Espanha, antigamente não era exatamente um país ou um estado específico, era mais um conjunto do território ibérico. A Espanha só foi se unificar na época do Iluminismo. Antes disso era uma monarquia que constituía sua base pelo território conquistado, a união dinástica e por heranças. A forma de governo era uma espécie de cidade-estado, onde cada um tinha suas próprias culturas, suas próprias leis e, logicamente, seu próprio rei. Na época da Constituição de 1812, eles decidiram, esses locais, né, que estavam juntos, eles decidiram colocar o nome As Espanhas, né? E aí, posteriormente, em 1876, eles decidiram colocar somente a Espanha, assim juntando logo tudo. Bom, muito obrigado por ver esse vídeo, né? Essa foi a apresentação e adiós. Bom dia, meu nome é João Lucas Martins de Lima e eu sou do terceiro Informática. E na minha equipe eu vou falar sobre as curiosidades da Espanha. A primeira curiosidade é uma bem interessante, digamos assim, que não é muito comum para nós brasileiros. Na Espanha é comemorado, existe meio que uma pequena festa que envolve uma briga, que é a La Tomatina. É uma tradição onde cerca de 30 toneladas de tomate são utilizados são utilizados na maior guerra de comida do mundo. Há muitas histórias de como ela surgiu, essa festa, mas a mais confiável, pelo que eu procurei e achei, foi que dois homens estavam brigando em 1945, durante o Carnaval, que sim, na Espanha também comemora Carnaval. A festa acontece a 30 quilômetros de Valência, na cidade de Buñol. Essa guerra ela ocorre sempre na última quarta-feira do mês de agosto, todo ano. A segunda curiosidade é que na Espanha, muitas pessoas ao redor do mundo questionam qual é a língua oficial, é o castelhano ou o espanhol. Bom, a resposta mais correta que existe é que ambas são usadas da mesma maneira, porque ambas são o mesmo idioma. Basicamente, gramaticamente, elas não têm diferença, elas são a mesma língua. E a diferença é os momentos da história. O castelhano foi criado antes da Espanha se considerar oficialmente Espanha, e o espanhol só foi aderido depois, quando conseguiu se consolidar o reino da Espanha. E na Espanha são falados não são falados só o espanhol barra castelhano. Também tem outras 15 línguas lá. As línguas mais faladas são o catalão, o galego, o valenciano, o basco e o baleares. A última curiosidade é uma bem estranha para nós. O hino da Espanha não possui letra. A Marcha Real, como é chamada lá, é um dos únicos 4 hinos do mundo que não possuem uma letra oficial. Que juntamente com ela, com a Espanha, tem a Bósnia e Herzegovina, Kosovo e São Marino. A música foi composta em 1761 por Manuel de Espinosa de los Monteros, que escreveu a música como uma marcha militar para a infantaria espanhola. E por pouco tempo, durante a ditadura do general Francisco Franco, algumas letras foram compostas pelo poeta fascista José Maria Pemano. Mas com a morte de Franco e a transição da Espanha para a democracia, a letra foi abandonada. Em 2008, o Comitê Olímpico Espanhol tentou novamente colocar as letras no hino, mas a sugestão foi amplamente criticada devido à expressão Viva Espanha. Ou porque eu estou falando no sotaque mais brasileiro, Viva Espanha, na abertura. E essa expressão é geralmente associada à ditadura de Franco. Ou seja, quando vocês virem na Copa do Mundo os jogadores da Espanha, só todo mundo ou em silêncio ou cantando na,
Não saibam que não é culpa deles. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo, claro. Meu nome é Bruno Anderson e eu vou falar sobre os principais pontos turísticos da Espanha. Eu vou começar com a Muralha Islâmica de Madrid. Essa muralha, ela é uma das estruturas mais antigas da Espanha, ela é datada do século IX, e parte dessa construção foram perdidas devido à urbanização que houve na capital. Meu segundo ponto turístico é o Palácio de Cristal, em Madrid. Esse palácio foi uma estufa com paredes feitas completamente de vidro. Hoje em dia é um local que serve para realizar mostras de arte contemporânea. Quando construído, ele foi pensado e desenhado para imitar um prédio londrino. Meu terceiro ponto é o Templo da La Sagrada Família. Esse templo ele é considerado uma obra-prima da arquitetura modernista catalã. E ele começou em 1882 e ele não terminou até hoje. Meu quarto ponto é a construção e o prédio Alhambra, que era em Granada. Esse prédio abrigava toda a corte da dinastia Nacélida, quando Granada era um reino, até que esse reino fosse finalmente dominado por Castela, um dos mais antigos reinos da Península Ibérica. O território passou por inúmeras turbulências, como batalhas, rebeliões e até mesmo uma guerra civil. Hoje ele é considerado um local de obras muçulmanas. O meu quinto ponto e último são as Ilhas Baleares. Elas são 4 ilhas, com clima úmido, e é recomendado que você visite elas no meio do ano, para que possa aproveitar essa característica específica do clima delas. Muito obrigado pela atenção, e mais foi isso. E essa prática ainda existe diversos fãs por todo o país, assim como há várias famílias que praticam ela há várias gerações. E agora eu vou falar sobre a siesta, que é um dia na qual eles tiram uma folga do país inteiro porém, nas metrópoles e cidades grandes, e acabam fechando várias lojas e eles começam a dormir e vai até em torno das 5 da tarde. E agora eu vou falar sobre o Dia dos Reis, que é tão importante para eles como o Natal que é pra gente. Que é o dia na qual as crianças acabam escrevendo cartas pros reis magos e eles entregam os presentes para as criancinhas à noite. E é um evento que ocorre no dia 6 de janeiro e tem diversos eventos como carros alegóricos e desfiles. Boa tarde, meu nome é Carlos da Primeira Informática e eu vou falar algumas curiosidades sobre a cultura do país espanhol. Começando pelos pratos. Peixes e frutos do mar e o pão são alimentos muito presentes na maioria dos pratos, e entre esses diversos pratos está a famosa paella. O horário das suas refeições, como eles acordam e dormem muito tarde, pode ser o almoço gira em torno de 3 da tarde e o jantar entre as 9 da noite e as 10 da noite. E é comum ver restaurantes abertos às 11 da noite e famílias jantando neles. E agora eu vou falar sobre as touradas, que era uma prática muito mais ativa, que porém foi diminuindo com os tempos, mas ainda possui muitos fãs diversos pelo país.